Gravação? Pronto, pessoal. Boa noite, tá? Aula 2 de Administração da Produção, dia 15 de fevereiro, tá? A aula de hoje a gente vai começar a dar uma sequência na última aula. Só liberar a entrada de pessoas aqui. Lidiane, chegou? Referente aos conceitos fundamentais, certo? Então, assim, o termo administrar é uma arte, né? Então, você pode administrar o tempo, que é algo que a gente, às vezes, não consegue fazer, né? Às vezes, nós temos o inimigo bem nas nossas mãos, né? Às vezes, você vai passa, né? Boa noite, Ele. Muito tempo com da câimbra no dedo, só passando o feed para baixo. E aí, quando você percebe, já se passaram 30, 40, 50 minutos, e aí você para e pensa, o que eu fiz de produtivo neste tempo? Né? E aí, né, com a modernidade, né, só para a gente ter falado um pouquinho do tempo, do assunto tempo, né, o que algumas pessoas têm feito? Né? Têm utilizado o aplicativo, né, os aplicativos, por exemplo, para fazer a sua feira. Né? Você escolhe a feira na palma da mão e alguém, né, vai lá coletar e levar para você. Certo? Algo que você demoraria duas horas e meia, né, dependendo da distância que você tem que se deslocar até o mercado, o tempo que você tem que colocar as compras no carrinho, do carrinho no caixa, caixa, carrinho, carrinho, carro, carro, carrinho, quem tiver em casa, aquele carrinho de compras, e chegar em casa, higienizar tudo, que agora é moda, e depois guardar, se passaram aí pelo menos mais de 2 horas, né? E se você calcular quanto custa 2 horas do seu tempo, aquela taxinha que você paga para o aplicativo não é nada. Né? Às vezes você paga uma taxa de 20, 15 reais, às vezes depende do valor da compra, você não paga nada, né? E aí você consegue, não quer dizer que você vai ficar em casa com as pernas para cima assistindo Netflix. Não é isso. Né? Eu estou falando hora produtiva. Né? Então, se for hora de ócio, né? Aí vai fazer a feira. Não tem isso aí, tá certo? Então, algo que nós, gestores, precisamos saber de todo jeito, certo? Senão nós estamos condenados ao fracasso, é administrar bem o tempo. Algo que eu recomendo a vocês, acho que eu já recomendei a alguns alunos que fizeram alguma disciplina comigo, mas sempre eu peço para vocês pesquisarem na internet. A internet tem muita coisa boa, tem muita porcaria também, mas tem muita coisa boa. É vocês aprenderem a diferenciar aquilo que é importante do que aquilo que é urgente. Certo? É um teorema de Heisweiler, né? Eu não recordo o nome correto do, do responsável, pelo criador, mas ele faz em forma de uma matriz, né? Você consegue localizar no espaço as suas atividades e você vai classificar como importante e urgente. Né? Aquelas urgentes é aquelas que não podem deixar para amanhã, tem que ser feita agora. Por exemplo, você tem um mega cliente e o cliente pede um relatório para ser entregue hoje até às 20 horas. Para tudo que está fazendo e se concentra nesta atividade. Porque essa atividade é a que o seu cliente, né, ele está solicitando. Ah, eu preciso cortar a grama da minha casa. É importante? É. Eu posso delegar a uma pessoa. Né? Eu posso contratar
pagar a diária de um jardineiro para ele passar lá para parar a grama, né? Então, tem atividades que eu posso delegar, outras não, né? Então, quando a gente fala em administrar tempo, é algo que eu recomendo vocês lerem sobre o assunto, porque dentro de qualquer empresa, quem não consegue administrar tempo, acha que o dia está faltando horas. E às vezes você vê algumas pessoas que fazem tantas coisas durante o dia, que a gente acha que o dia daquela pessoa tem mais do que 24 horas. Né? Mas, na verdade, é uma pessoa que se organizou, se planejou. Tá? Nós estamos no curso de gestão. Então, planejamento tem que ser a nossa cartilha. Né? Precisamos planejar, porque na hora que nós vamos agir, né, implantar o nosso plano de ação, a probabilidade de dar certo é grande. Não é garantia de sucesso. Né? Porque pode acontecer algo durante o caminho. Mas se é algo que você faz sem planejamento, sem um plano de ação, para dar certo, só uma intervenção divina aí, né? Para lhe dar uma inspiração e conseguir fazer tudo sem espaço para erros, né? E aí, quando a gente fala dentro de empresa, erro, retrabalho, desperdício, gera o quê? Redução de lucro. E toda empresa, a função da empresa é gerar lucro. Não tem para onde correr. Né? A empresa pode ter o discurso de fazer o bem social, mas se no final da história ela não gerar lucro, ela vai quebrar. Vai viver de fantasia, né? Somente de propaganda. E por trás está quebrada. Certo? Então, hoje a gente vai ver alguns conceitos fundamentais. Então, acompanha comigo aí. Então, o objetivo da nossa aula de hoje, a gente vai varrer 3 coisinhas. Certo? O primeiro a gente vai compreender, né, os principais conceitos da administração da produção. Né? A famosa APO. Eu nunca vi gostar tanto de sigla, né? Tudo parece que é sopa de letra. Né? Ninguém chama ninguém pelo nome, é tudo a sigla. Bem como o seu histórico, né? Então, o que aconteceu? Você vê que a maioria das coisas que aparecem, oriundo desde quando? Da Revolução Industrial lá atrás, onde houve mudanças de paradigmas que a gente teve que se adaptar, né? Então, a Segunda Guerra Mundial também é outro marco. Por quê? Muitos países foram devastados e eles precisaram reerguer, né? Então, esta retomada do mundo, né? Algo parecido agora, nós passamos, hoje estamos passando. Não é uma guerra, mas foi uma pandemia, né? Que causou tanto prejuízo quanto. E agora que a gente está voltando à normalidade, aquele famoso novo normal, que é uma expressão que eu detesto, né? Mas houve coisas, por exemplo, na parte da educação, o avanço que se teve, né, foi de pelo menos 5 anos. Né? Aquilo que a gente estaria acostumado daqui a 5, 10 anos, nós fomos obrigados a antecipar. Claro que algumas pessoas sofreram mais, né? Porque se queimou algumas etapas necessárias para chegar naquele ponto de naturalidade. Né? Então, a coisa muito, para algumas pessoas, ainda é muito artificial. Né? Até você realizar uma compra pela internet, assistir uma aula pela internet, algo que há 3 anos atrás era praticamente... Né? A gente teve possibilidade de fazer, quem teve curiosidade, fazer cursos gratuitos por faculdade de São Paulo, né? de fora do Brasil. Né? Claro, se você quer o certificado, você tem que pagar, mas se você quiser apenas, né, adquirir o conhecimento, a oportunidade não faltou. Então, realizar a conexão conceitual entre a estratégia organizacional, né, e a participação da administração da produção e operações. Explicar e analisar criticamente os objetos de produto, processo, trabalho e da rede de valor. Outra palavra
que vai seguir a vida de vocês. É o tal do processo. E a gente não é advogado, mas nós temos um processo. O que é um processo? O processo, na verdade, é você ter uma determinação ou uma orientação ou até uma sugestão de atividades a serem adotadas, a serem seguidas para garantir a produção de um produto ou de um serviço de boa qualidade. Por isso tem aquelas certificações ISO, né? Que é exatamente que ela registra, né? Ela comprova que aquela empresa adota aquelas medidas, as melhores medidas, para que se tenha um produto de boa qualidade. Certo? Vamos lá. Vou passar aqui. Então, uma pequena introdução aí quando se fala em evolução, né? A questão do Pokémon da administração. Como é que se evoluiu, né? Que exatamente é o fechamento da aula de hoje e será a nossa atividade para casa. Você vai fazer exatamente esse link referente à nossa aula. Então, ele fala assim, ó, vou dar uma lidinha para vocês, ó. Tudo está baseado nessa palavra-chave aqui, que é chamada de globalização, né? Essa globalização, ela veio para o bem e para o mal, né? Ou seja, é tornar uma informação comum a todo mundo, né? O problema é que tanto da mesma forma que dá acesso às coisas boas, também dá acesso às coisas ruins. Então, pessoas, empresas, países se relacionam para possibilitar a troca destes itens produzidos. Afinal, não sabemos produzir tudo, né? Muita coisa aqui no nosso país, nós exportamos o insumo e nós compramos o manufaturado, o pronto. Porque a gente não consegue produzir no Brasil. Então, por isso que essas parcerias, né, entre países para transferência de tecnologia é importante por conta disso, né? Porque às vezes você tem uma empresa que vem aqui para o Brasil, só faz sugar, né? E depois ela resolve ir para outro país que ela vai cobrar, vai pagar menos imposto e não deixou nada, né? Não deixou nenhum legado, vamos dizer assim. Então, esse gigantesco mecanismo requer organizações produtivas e saibam gerar os resultados, desculpa, eficazes e flexíveis. Outra coisa que eu deixo como, não vou dizer que é atividade, mas isso serve para a carreira de vocês, é você saber diferenciar o termo eficaz e eficiente. São coisas parecidas, mas tem uma diferença, tá? Então, já dei duas dicas hoje, extra sala, tá? Eu não vou cobrar de vocês isso, mas é para a carreira de profissional de vocês. É diferenciar o que é, né, importante e urgente, tá? E a segunda coisa é conseguir diferenciar a diferença entre eficaz e eficiente, tá? Semana que vem eu falo de uma maneira rápida, só para quem já pesquisou, verificar se está correto mesmo. Então, ó, requer profissionais qualificados que dominem as técnicas produtivas e saibam gerar os resultados necessários às organizações em que atuam. Porque existem duas diferenças. Existe o profissional qualificado, capacitado, e existe o profissional habilitado. Certo? Então, eu posso ser capaz, mas não tenho habilidade. Por exemplo, eu posso ter feito direito. Sou bacharel em direito. Tenho capacidade? Tenho. Mas se eu não passei no exame da ordem, eu não me torno advogado. Então, eu não estou habilitado a exercer a minha profissão. Tá? Então, em algumas situações, por isso que é importante na carreira de vocês as certificações. Certo? As certificações, né, são diferenciais no currículo de vocês. Tá? Então, toda vez que você vai fazer algum curso,
É? E aí, esse curso lhe dá uma certificação, autonomia, né? De um órgão, né? Internacional, por exemplo, você cria uma credibilidade perante o seu currículo. Tá? E aí a gente está indo para a parte final do curso e vocês precisam começar a pensar nisso. E não apenas aqueles cursos gratuitos, né? Que a gente fica só passando a seta para frente para fazer carga complementar. Certo? A gente precisa começar a pensar em investimento. Né? Cursos relacionados à parte humana, que é onde se destaca os principais profissionais. Né? Veja que agora a moda do momento é todo mundo ser coach. Né? Tem até coach de coach. Né? Então, agora, esculhambou. Né? Agora todo mundo é. Todo mundo é influência digital, né? Todo mundo é youtuber, então todo mundo é todo mundo. Tá? Ah, pessoal, isso aí ainda está longe da realidade. É só você parar e pensar em barbearia. Agora toda esquina tem uma, duas. Vai quebrar tudinho. Né? Ela não vai aguentar todo mundo. Quem entrou primeiro vai se dar bem. Ele vai sair e vai abrir outra coisa. Mas quem está chegando agora, perdi meu emprego, vou fazer um curso online de barbeiro e vou abrir minha barbearia. Vai dar certo? Deus queira que dê. Certo? O cara tem que fazer todo o estudo. Vamos lá. Nesse sentido, se encaixa a gestão das operações como função responsável pela organização de todo o interrelacionamento, é uma palavra-chave para quem trabalha com seres humanos, né? Ainda. Né? No futuro breve, nós trabalharemos com a inteligência artificial, mas hoje ainda a maioria são humanos, apesar que alguns, né, não tão humanos aí, alguns cavalos batizados, mas humanos. Então, a questão de relacionamento é algo muito importante dentro de qualquer empresa. Né? Eu já falo isso em toda aula, todo semestre eu falo. Empresa, hoje em dia, não quer mais aquele super gênio, né? É o prodígio. Porque geralmente o prodígio ele tem uma falha de relacionamento, são pessoas mais, né, isoladas, né, centralizadoras, né, snobs, arrogantes, orgulhosas. E isso, dentro do ambiente de trabalho, traz mais mal do que bem. Né? Então, às vezes, aquele que não é tão gênio, mas é muito mais esforçado, ele agrega mais, né? A sinergia da empresa é muito mais valorizado. E sem falar que ainda é mais barato do que o cara com currículo top. Né? Geralmente, esse cara top, ele serve de quê? De consultor. Ó, vem cá uma vez, porque ninguém te suporta, mas tu vem aqui, passa a semana, né? Faz o que tu sabe fazer de melhor e depois pega teu beco. Tá? Então, esse relacionamento interpessoal, meninas, vocês precisam, tá? Porque as meninas, com a questão da carga hormonal, são mais sensíveis. E tem algumas que não levam desaforo de para casa. Né? Não leva desaforo de homem e de mulher, aí é ao quadrado. Né? Só falta querer arrancar o cabelo da amiga, né? Da querida amiga. Certo? Então, existe curso sobre inteligência emocional. Eu recomendo a todo mundo, aos homens também. Tá? Se eu perguntar a cada 10 mulheres, elas preferem, vamos dizer que 7 mulheres, preferem trabalhar com homem do que trabalhar com mulher. Certo? Mulher mais perfeccionista? É. É mais cuidadosa? É. Né? Consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo do que o homem? Faz. A gente é limitado. A gente não consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo bem feitas. A gente faz de qualquer jeito. Tá? Então, as meninas, por isso que a cada ano que passa, elas passam a ocupar esse papel de gerência. Né? Por esse lado humano. Mas precisa ter um equilíbrio. Não pode ser, né, conforme ao seu grau de humor. Né? Aquele anelzinho que vocês tinham na época da adolescência, né, que mudava a tonalidade decorrendo do seu humor. Então, se você está preto hoje, por favor, ninguém chega perto, porque vai dar treta. Tá?
Então, relacionamento de diversos recursos necessários à consecução dos objetivos organizacionais. Por quê? A gente precisa ter... Eu não sei se vocês já leram, né? Aquele livro, estou procurando aqui no meu... Eu cheguei de viagem hoje, estou perdido aqui em casa ainda. A Arte da Guerra, né? A Arte da Guerra aqui, ó. Não, a Arte da Estratégia. Esse aqui é outro. Ó, esse é outro. Esse livro, pronto, a Arte da Guerra, pronto. A Arte da Guerra, tá vendo? A Arte da Guerra. Alguém de administração que não leu esse livro, não diga nem isso. Faz cara de paisagem, anota no cantinho e vai ler, tá? E se brincar, ele tem audiolivro, áudio, tá? Ele é em áudio. Você vai entrar no YouTube, você consegue ele em áudio. Não tá nem estragar a vista. Bota o fone, tá? Em vez de ficar vendo TikTok, vai ler o livro, vai escutar o livro, certo? Vamos lá. Então, são alguns livros que a gente recomenda. Esse é um de mesa, tá? Eu falei já semana passada do Monge Executivo. Esse é outro. E a gente vai... Ó, aqui, ó. Um bom aqui, ó. Ó um que eu tenho aqui, ó. Desenvolva sua inteligência emocional. Tá? Esse aqui eu não sei nem se eu terminei de ler. Porque essa biblioteca eu começo a ler e vou ficando pelo caminho. Mas a gente vai tirando proveito algumas lições de cada livro. Não sou coach, tá? Não vem com essa frescura para cima de mim, não. Aí, vê só. Então, da maneira geral, certo? O nosso papel na gestão de qualquer coisa, né, na nossa administração. Tranquilo, Caio? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho a concentração das entradas, que a galera de administração, que às vezes eu fico arretando um pouquinho, fala de input, né? A entrada, mas não, a gente tem que falar inglês, porque em inglês, né, é mais bonito. Aí fala input, as entradas, né, que são os nossos insumos, né? Então, nós vamos gerar um processo e, nesse processo, nós teremos a nossa saída, o output, né, que vai ter o quê? A gente vai ter a agregar valor conforme os processos adotados, tá? É diferente, tá? Não vou dizer que está errado, não, mas é porque o processo é muito simples. É você pegar, vai lá em Toritama, compra as calças, chega na loja e só faz, ó, anexar a sua etiqueta. Tá? Dependendo da sua marca, já agregou muito valor. Tá? Os mais antigos, né? Tinha a calça M-Officer, né? McQueen, né? Os dinossauros aí, né? Os que se tem mais do que 30 e poucos anos, vão lembrar dessas marcas, né? E acontece, são marcas que são idênticas, só que está vendendo uma loja que é mais cara. Porque aquele pedacinho, né? Aquela marquinha lá, quando você vai para algum lugar, quando o cara entra, você, rapaz, né? Então você tem ó, os recursos transformados, que são os materiais, informações, né? Consumidores, os recursos transformadores, né? Que é exatamente as instalações, as pessoas. Dentro da administração da produção, nós temos nossos objetivos estratégicos da empresa, tá? E aí esse produto gerado vai atender a quem? Vai ser ao consumidor. E claro que a empresa precisa ter o feedback, né? Outro termo que quem não conhece precisa ter, né? Na sua cartilha de vocabulário de gestão, de gestor, o feedback. Né? É ter um retorno, né? Da satisfação ou do grau de satisfação do pós-compra, vamos dizer assim, do pós-venda. Que coisas que a maioria das empresas falham. Né? O pós-venda das empresas, né? Eu digo que você vai comprar um carro. Né? Você compra um carro, você até champanhe toma, se depende da concessionária, toca aquele sininho, né? Bota tapete vermelho, tem balão, né? Beleza. Mas depois que você vende, né? Parece que ninguém lembra mais de você.
Você faz a vistoria, você faz a revisão na oficina, uma semana depois, alguém liga, olha, o senhor foi bem entendido, foi cumprido o prazo, o preço que foi acertado foi realmente de acordo com o que o senhor estava esperando. Esse feedback que todo mundo precisa fazer. Quando eu tinha cursinho, né, há 20 anos atrás, eu tinha cursinho de concurso público, né, o que eu fazia? Né? Eu ligava lá para o curso, né? Olha, eu queria me matricular na disciplina do professor João Carlos. Ele é bom mesmo? Como é que é? Porque eu sabia, eu sentia a forma que a secretária estava atendendo os clientes, né? Aí dizia, não, rapaz, dizem que ele tem 1,90 m, né? Aí começava a tirar onda, aí ela depois sabia que era eu, né? Às vezes, o que acontece? Uma empresa que eu trabalhei de engenharia, né? O café que a gente tomava não era o mesmo café que o cliente tomava. O nosso café era aquele chafé na garrafa térmica. O do cliente era da cápsula, certo? Inclusive, um dia eu estava atendendo um cliente e aí a menina trouxe o café para ele e aí o que, é que ela disse? Ele perguntou, você não vai tomar não? Aí eu olhei para ela, e aí, eu vou tomar ou não vou tomar? Né? Aí ela trouxe para mim, certo? Então veja às vezes como é bom o feedback do cliente, do consumidor, para ver se aquelas ações, lembra do PDCA, né? Vocês saírem dessa graduação sem saber o que é PDCA, sem saber o que é o controle da qualidade total, vocês vão ter que aprender na pós-graduação, tá bom? Então, esse feedback é importante do consumidor para saber se as estratégias que a organização está tomando, que são realmente estratégicas, certo? Tanto é verdade que existe, né, alguns cursos que faz planejamento estratégico, aí você tem focado para cada área de atuação, né? Que o Sebrae, né, em título de consultoria, é fantástico, ela tem excelentes profissionais, né, áreas de até de investimento na própria empresa, né? Você pode diluir esse custo com o Sebrae, porque eles contratam, eles arcam com 70% do que se vai desenvolver para inovar uma empresa, e você entra só com 30%. E vem com quem tem melhor no mercado. Certo? Então, veja que tem muitas possibilidades. Vamos lá. Aí, ó, os elementos do processo de transformação. Né? Eu coloquei uma fotozinha de um processo de transformação bem conhecida, né? Que é o ciclo da nossa borboleta. Então, diz lá o seguinte, ó, diversos componentes diferentes contribuem para que o processo de transformação realmente aconteça. Porque, na maioria das vezes, só fica no blá, blá, blá. Né? Tem muita gente que é boa de lábia, né? Vende, né, picolé para esquimó, vende qualquer coisa. Tá? E depois que vende, aí o cara se cria uma expectativa com aquele produto e, na verdade, o produto não é nada mais do que o cara está falando. Então, para fins didáticos, esses elementos podem ser divididos em duas classes. Né? Que é exatamente o quê? Os recursos transformados e recursos transformadores. É o que estava naquela tabelinha anterior. Vou mostrar aqui essa parte aqui, tá vendo? Eu estou sem caneta hoje. Não, eu vou ligar a caneta aqui. Só me dê só um minuto enquanto eu ligo a prancheta. Só um minuto, pessoal. Só enquanto eu ligo a prancheta aqui. Pronto, voltei. Deixa eu só ver que tá ok. Pronto, liguei a canetinha. Pronto, tá vendo? Recursos transformadores e recursos transformados. Certo? Vamos lá. Não tem me ligando aqui, mas é. Então, vamos visualizar os recursos transformados e os recursos transformadores.
Então, dentro dos recursos transformados, nós temos lá os materiais, que são as nossas matérias-primas em geral. Certo? Por exemplo, nós temos a camiseta. A camiseta é o produto. O algodão é o nosso insumo. Certo? É a nossa matéria-prima. Nós temos as informações que são processadas e fornecidas ao consumidor com valor agregado. Ou seja, tá pronto. O que não sai o que não para de sair na televisão, né? Olhe, você pode ter um dinheiro perdido nos bancos. Entre no que ele sai de valor a receber.gov, não sei o quê. Digite lá o seu CPF e a sua data de aniversário. E lá ele vai informar para você se você tem direito a ter a resgatar algum valor. Isso é uma informação. Que você tem um débito ou um crédito. Nesse caso é um crédito a receber. Certo? Consumidores, né? Quando o próprio consumidor se submete ao processo de transformação, né? E aí ele fala na nossa lipoescultura, ou seja, a pessoa entra no processo, né? Faz parte do processo, o cara vai colocar botox, vai fazer, né? O cara tem orelha de abano, vai fazer uma cirurgia, né? Vai fazer como é que chama aquela harmonização facial, né? Ou seja, todo vai ficar com a mesma cara, que eu nunca vi, né? Esse termo, ficar todo mundo com padrão, né? Mas tudo bem. E o segundo tópico são os recursos transformadores, que é exatamente as instalações e as pessoas. Isso aqui tem lá naquele quadrinho resumo. Então, bem, instalações são as máquinas, instalações necessárias ao processo de transformação. Então, no caso do algodão, eu preciso converter o algodão em camiseta. Né? Então, a gente tem a tecnologia do TA, equipamento de tingimento. Né? Se você tiver a oportunidade de visitar, né, uma fábrica de jeans, né, a quantidade quando vai lavar o jeans, né, que é o grande consumidor de energia e desperdício de água, né, alguém precisa atuar nesse item aí, né? Então, parte dessa água que é para lavar, ela volta lá para o processo para quê? Para que quando tem o aquecimento da água lá para gerar o vapor, né, da caldeira, se tem uma economia. Certo? Pessoas são aqueles que operam, administram o recurso produtivo. É importante perceber que quando falamos em pessoas, não nos referimos apenas aos operadores, não apenas o pessoal da ponta, é toda a engrenagem. Tá? Desde a pessoa que compra, né? Compra o material. Porque não adianta, vou comprar a madeira de um cara A, né? Mas ele não tem a madeira certificada. Vou comprar dele. Aí depois essa empresa é presa lá, né, no escândalo, que até teve um desse agora, né, com a questão acho que era de garimpo de ouro, né? Que aí a empresa não vai querer estar ligada ao nome dessa outra empresa que está no escândalo, certo? E aí, ó, algumas definições aqui de alguns livros, né? Ele fala aqui, pode ir. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Eu estou com uma dúvida bem rapidinho. Quando o senhor fala com relação aos materiais, não é só matéria-prima, não. Eu posso falar também com relação a materiais, são os componentes também que compõem para a produção daquele produto ou não? Claro, Tá. claro, tá? Vou voltar lá no slide. Pode ser que eu não tenha lido todo. Só um momentinho. Principalmente, por exemplo, na hora que você tem a Jeep, né? A Jeep, ela compra de várias empresas, né, da sua cadeia, e às vezes ela faz só montar, a montadora, né? Às vezes, televisão, muito isso, né? Às vezes a televisão estou chutando aqui, tá? Da CCE é a mesma coisa, as mesmas peças da LG. Só que o cara comprou do mesmo fornecedor lá de longe e montou. Fala, Diegão. Um exemplo prático que você está falando aí é que o Compass
A maioria das peças são peças da Toro. Aí. Porque a professora trabalha, né, na área produtiva também da empresa, e os componentes também quem faz é a gente, que é a parte da injeção, para poder complementar no sopro, porque a gente trabalha lá com duas linhas de produção, injeção, sopro, e o final é os acabamentos. Isso. Tudo bem. Por isso que eu falo, a aula é nossa, não, dona Fabiola, a aula é nossa, não é minha não. Vamos lá, então, ó, só para a gente ganhar tempo aqui, ó, algumas definições, tá? Então, se por acaso eu perguntei na prova qual é a definição da administração de produção, tá aí, ó, o print da tela, tu escolhe uma que tu achar mais simpática, tá? E aí eu vou escolher a menor, que a simpática é menor. Não adianta escolher porque é a menor. Aí vamos ver o que, né? Então, ó, gestão de operações ocupa-se da atividade de gerenciamento estratégico dos recursos escassos, humanos, tecnológicos, informacionais e outros, de sua interação e dos processos que produzem a entrega de bens e serviços, visando atender às necessidades tá? E significa interseção, ou é união. Então, quando se fala ou você atende a necessidade, ou atende o desejo. Se você fala e, você tem que atender os dois. Olha o que vem depois. Tempo e custo. Porque não adianta você ter uma estratégia que ela não é execuível. Né? Por exemplo, eu atendi hoje uma cliente, né? E ela estava com um projeto lindo no papel, né? De um jardim lindo, né? Só que eu disse, olha, eu estava com o papel na mão e olhando o terreno. Olha, e o que está aqui, você não consegue fazer na realidade. Por quê? Porque o terreno é muito íngreme. Então, para fazer o que ela quer, ela precisa fazer o quê? Uma movimentação de terra, que gera custo. Ela teria que fazer o quê? Uma obra de contenção para conter o aterro. Então, às vezes, a pessoa vende algo para ela e esconde que o custo para fazer aquilo é muito grande. Maior, ela vai gastar mais dinheiro para fazer a contenção do que fazer a obra em si. Bem, ela não gostou muito, mas foi a verdade. Eu tinha que dizer a ela, porque senão, quando chegasse o orçamento, ela dizia que não ia ter condições de fazer. Certo? Joguei um balde de água fria dela, mas paciência. É aquela história, eu vou conseguir atender. Eu não, que eu sou só o monitor, né? Sou o analista. Né? Vai se conseguir atender o desejo dela? Não. A necessidade dela? Vai. Mas o que ela quer, não. Tá? Quer dizer, se quiser gastar, vai. Como você que ela não vai querer, vai ficar apenas na questão da necessidade. Aí a administração da produção é a atividade de gerenciar os recursos destinados à produção e disponibilização de bens e serviços. Certo? Eu não vou ler tudo, não, porque depois vocês leem com calma. E aí vocês escolhem uma dessas definições para você seguir na sua vida acadêmica. A posição, ou seja, onde é que eu vou jogar? Né? Qual é a camisa que eu vou jogar? Quando eu era mais novo, né? Eu era atacante. Né? Fôlego para correr para tudo que é lado. Cheguei na faculdade e fui para jogar no meio campo, né? A cabeça pensante. Né? Depois, o lateral, aquele lateral que não sobe. Né? E agora também no gol, porque eu não dou uma carreira para mais ninguém. Certo? Então a gente precisa saber qual é a posição que a gente vai ocupar nesse processo. Então, classicamente, a administração das empresas é distribuída em funções que são agrupadas conforme sua ligação, com a geração da riqueza ou produto, propriamente dito. Né? Aí fala a referência a Chambers, sugere duas categorias centrais, funções de apoio. É exatamente acho que eu pulei uma. Né? Que são os bens e são os serviços. Tá? Os produtos e serviços.
As funções, eu tenho a função de marketing, né? Que aí está aglutinada com a área de vendas, está tudo relacionada, certo? O que é que se fala tanto hoje em dia? Marketing digital. Hoje você faz um curso de marketing digital para aprender a vender marketing digital, né? Você não aprende a usar o marketing digital para o seu produto, você aprende de uma forma genérica. E diz, olha, vem aquela desculpa. Isso aí você consegue adaptar para qualquer nicho de mercado. Bicho, eu não quero saber se o cara vai me dar aula de PET, e eu sou de engenharia, bicho, eu não quero saber de PET não, bicho, eu quero saber, mas aprenda o macro e depois eu pago outra pessoa para fazer o micro. Então é melhor comprar direto da pessoa, tá? Aí a função de desenvolvimento de produto, né? Nós temos aí uma cadeira que é engenharia do produto, o pessoal de engenharia tem, que aí no final do semestre nós desenvolvemos um produto de fato, tá? Claro que às vezes é apenas um fictício. Jefferson, tranquilo, só aí não, vai ficar gravado aí. Hoje ainda eu disponibilizo o link da gravação. Então, o que acontece? Então, por exemplo, o última disciplina que teve, né? Uma das turmas, o que é que fez? Pegou uma luva de elétrica, de eletricista, isolar, aquela luva de verdade, né? Que ela é isolante mesmo, e eles instalaram LEDs, né? Nos dedos, para quê? Para quem for trabalhar num ambiente, faltou luz. Poxa, o cara tem que colocar aquela lanterna na cabeça, né? E ela tem que ficar, né, movimentando. Então, ele levou a luz que estava na cabeça para a palma da mão. Futuro breve, celular, né, vai vir para a mão, vai virar relógio. Né? Então, função produção, responsável por satisfazer as solicitações do cliente por meio da produção e entrega. É por isso que logística, né, é um curso altamente importante, porque a gente tem que tirar da cabeça dos outros que logística se preocupa apenas com a entrega. É a transportadora. Eu já falei isso na primeira de aula. Acredite, mesmo que você seja uma transportadora, por trás das cortinas, tem muito mais coisa que você precisa gerenciar. Né? E o miserável acha que você, assim, aluga-se frete. Então, aluga o frete, pô, e te vira. E tu acha que é só isso? Tá? Então, a ideia é por aí. Vamos lá. Funções de apoio. Tá certo? E aí, o que é que eu tenho? Eu tenho a função contábil. Claro, quem tem seu próprio negócio no começo, né, por questões de contenção de custo, às vezes o recurso humano é você, a contabilidade é você, o setor de compras é você. Pronto, Fabiano está falando assim, ó, praticamente já tem um relógio com a mesma função do celular. Só não engrenou porque é pequeno ainda. Tá? Se for maiorzinho, acabou o celular. Tá certo? Recursos humanos, que é uma área, certo? Que hoje em dia, dentro da empresa, é uma área muito bem valorizada, que antigamente, quando se fala em recursos humanos, chamava de departamento pessoal. O cara chega, gelava, né? Já dizia, eita, como é? Vai dar cabra, né? A cabra vai comer, né? Isso aqui a turma falava? Vá no DP, pronto, lascou. Pode levar a carteira que vai ser desligado. Porque Oi, Paulão. Essa semana tá indo um bocado pro DP. O DP mesmo, né? Pronto. Acontece, o DP mesmo. Né? Mas o recurso humanos, o novo recurso humanos, a função dele é cuidar do bem-estar. Porque o que sabe que eu me arreto? Pronto, na engenharia você não pode mais chamar o cara de peão. Tem que chamar de colaborador. Eu prefiro chamar o cara de peão e tratar ele com respeito do que chamar de colaborador e não estar com condição de trabalhar o cara. Não é o termo que vai dizer alguma coisa, né? É a condição de bem-estar do cara trabalhar. Certo? Então o cara tem que ter. Por exemplo, por que a Google, né, investe tanto lá naquelas salas, né, de fliperama, de ping-pong,
é cara andando de skate no meio da sala? Porque o cara passa mais tempo lá do que em casa. Mano, o cara quer ir para casa, não quer ir, porque, poxa, eu vou aqui, porque aqui, ó, eu vou ali trabalhar. Não produza, não. Não é porque quem acha que é só festa, não. Não produza, não. Né? Se eu não me engano, lá, durante um ano, o cara tem que trabalhar em um projeto que não tem nada a ver com o Google. Ou seja, ele tem que criar uma coisa nova, vê só. É a meta do cara trabalhar numa área fora do que ele trabalha. É a diferença de algumas empresas. Depois aconteceu algumas coisas na Google aí, mas não vou entrar no mérito. Mas tem esse lado que repercute a favor da Google. Aí tem a função de engenharia, né? A turma do suporte, né? Que é a turma lá da manutenção, né? Projeta, implementa. Né? Aqui eu nem coloquei ainda, né? Aquela menina, quem trabalha em empresa aqui, indústria, vai saber, né? Quem, na opinião de vocês, mais atrapalha a produção? Qual é a pessoa, qual é a função da equipe de vocês que mais atrapalha a produção? Setor de custo. Também. Mas na ponta mesmo. TI. Depende do setor, né? TI depende do setor que você esteja falando. Pode ser verdade, né? Você não tenha estrutura, né? A equipe de venda também atrapalha bastante. Atrapalha. Não estou dizendo que atrapalha, não. Mas, assim, a gente vai falar brincando aqui, sobra para quem? Para a técnica de segurança. Né? A técnica de segurança chega, olha, tem que parar a máquina 2 porque precisa fazer a manutenção preventiva. Pronto. Aí o chefe de produção vai botar a mão na cabeça. Vai passar 8 horas desligada, meu Deus do céu, 8 horas parada, vai deixar de produzir tanto. Né? Então, assim, realmente só que a gente tem que pensar que é uma profissional que cuida da saúde da pessoa. Né? Então, toda técnica de segurança precisa ser cabulosa mesmo. Ela precisa colocar a segurança física, a integridade física do funcionário à frente da produção. Né? E aguentar rojão, né? Porque ela é pressionada a liberar certas coisas que ela não pode. Por quê? Se der caca, quem vai responder é ela. Por que você deu autorização para o cara trabalhar? Função, informação e tecnologia responsável pela gestão das informações, da organização e da disponibilização para rápida interpretação e utilização servindo como apoio à decisão. Vou pular isso aqui, que essa parte é muito chata. Tá? Aí tem uma foto aí, ó, uma imagem, que exatamente está lá o nosso tripé, né? A nossa função produção, a função marketing e vendas, né? A função de desenvolvimento. Aí você tem dando assistência, né? Uma redoma, né? A blindagem, né? Porque é muito ruim, por exemplo, quem falou foi Tiago, né? Falou do setor de compras, não foi? Ou foi TI? Não foi Paulo que falou compras? É isso? Isso. Pronto. É muito ruim você que está lá, que só era para pensar na produção, pensando, rapaz, esse cara do setor de compras é um miserável, comprou a matéria-prima pior que tinha. Né? Aí você não adianta, você tá lá na ponta pensando algo que era para te blindar. E, na verdade, pelo contrário, está gerando um conflito interno. Certo? Porque a gente já comentou isso aí, e uma das grandes falhas nas empresas é a questão de comunicação. Né? Parece que os setores não se comunicam. Né? É muito ruim você ser informado de uma coisa pelo cliente. Não é verdade? Por exemplo, você liga lá para... Você vai no Carrefour, vai no Extra, vai em um mercado aí e está com a promoção lá. Você está com um tabloide da promoção de uma TV e lá o cara não tem acesso ao tabloide ainda. As bichas, tá aqui, ó. O tabloide que eu peguei lá fora e tu não sabe. Né? Então é importante que a equipe tenha essa sinergia, né? Essa comunicação. E comunicar é uma arte. Principalmente, eu falo, principalmente a minha esposa, né? Quando a gente passa uma mensagem escrita,
quando escreve a conotação da mensagem, quem diz é quem está lendo. Certo? Então, às vezes, você tem uma intenção de passar uma informação e a pessoa do outro lado vai achar que foi muito agressiva, porque às vezes a pessoa usa um verbo, né? Que, tá vendo? Ela tá gritando comigo, ela tá. Isso é assédio moral. Não sei. Tem certas coisas. Então, para não ter dúvida, tá? Ligue. Ok? Vamos lá. Professor, isso que você está falando aí, eu posso dar um exemplo hoje que aconteceu. Claro. Calma. Trabalho no setor de frota. Caio. Só não diga o nome da empresa. Não, vou dizer não, claro que não. Isso, Pelo amor de Deus. Mas tem uns alunos aqui da sala que trabalham junto comigo. Pronto. Eles sabem o que eu tô falando. Aí, eu sou da parte de frota e tomo conta também da parte de armazenagem. Aí, meu empilhador deram folga a ele sem eu saber de nada. O RH deu folga para ele sem eu saber de nada. Olha aí. Não, e me tiraram da minha função, que eu estava já sobrecarregado no meu setor. Me tiraram da minha função e colocaram como empilhador. Isso, meu curso de empilhador está vencido. E isso, a técnica de segurança do trabalho que autorizou eu operar a empilhadeira. Isso está tudo no contexto da aula que o senhor está dando. Rapaz, não estou dizendo. Vê só. Ainda bem que minha esposa não está em casa, porque ela é advogada, ela diz, rapaz, pronto. Advogado não gosta nem de ouvir essas coisas. Desvio de função, né? Pronto, aí acabou. O pior ainda vai acontecer. Vai. E pediram para eu descarregar um caminhão. Aí eu fiz, me passa pelo menos por WhatsApp, que pelo menos eu tenho uma prova. Isso eu falando com a operação, que é para descarregar o caminhão, certo? Até aí tudo bem. Aí eu cheguei na menina da qualidade e fez, mandaram descarregar o caminhão e é para descarregar mesmo. Ela fez, não, vou ver com o pessoal. Aí ela foi lá falar com o pessoal. Aí o pessoal já mudou a ideia. Não, aí vai mandar outro caminhão só para fazer o transbordo. Isso era 9h30 da manhã. De 9h30 da manhã, professor, até as 2 da tarde, eles mudaram de decisão 4 vezes. Eu vim fazer o transbordo desse caminhão. Era 5 horas da tarde. Você veja o tempo que se perde, né? Há o choque de formação entre os setores. Exatamente. É impressionante como os setores não se... Porque a gente precisa ver o seguinte, achar... Só um minuto, estou respondendo um aluno aqui. Janaína está na sala? Vou passar a mensagem para cá, está tentando entrar, não está conseguindo. Só um minutinho. Janaína, só um minutinho, viu, gente? Ela disse que está tentando entrar desde 7h30. Eu espero que ela não tenha desistido. Vamos lá. Entra. Vou responder para ela. Mas, só perguntar. Foi Caio, né? Caio falou uma coisa que infelizmente, é o dia a dia. Certo? E quando todo dia, professor. Todos os dias. Entendeu? E aí assim, poxa, né? E aí você chega um dia que você estoura. Né? Porque já parece a casa de mãe Joana, né? Você não resolve, não é? Professor, tem hora que dá vontade de jogar o pallet pro área assim e sair correndo. É verdade, é verdade. Isso é o dia a dia de muitas empresas, tá? Mas vocês vão estar lá e vão resolver isso. Vamos lá. Aí, dentro dos conceitos fundamentais, diz o seguinte. Antes... ela conseguiu entrar. Pronto, também. Janaína, me perdoe, eu só vi sua mensagem agora. Então, lá, antes mesmo de começarmos o estudo mais aprofundado das questões, quais são os conceitos fundamentais? É bom que você começou, Janaína, exatamente
aonde a gente vai o tema da aula de hoje, que são os conceitos fundamentais. Então, o primeiro conceito quais são as dimensões características dos processos. Então, por mais diferente que sejam os processos, existe isso, exatamente, João. É desconhecimento, é ignorância. E às vezes é incompetência também. Tá? Professor, o senhor pode me dar um minutinho, por favor? Pô, claro. Veja só, o que o nosso amigo aí falou, o Caio, já havia acontecido em vários ambientes de trabalho. Pelo fato de que o RH dá uma folga a uma pessoa importante no quadro vamos dizer assim, do almoxarifado, da logística, é por RH não chamar o chefe dele ou a pessoa superior a ele e dizer assim, olha, nós temos que dar uma folga, veja qual dia melhor para poder fazer isso. Então, essa falta de comunicação, ela existe, ela sempre vai existir, e às vezes mesmo é uma questão de modismo. O que é que eu quero dizer com modismo? É a pessoa do RH dizer assim, eu posso, eu vou e faço. Isso. Aí esquece que está prejudicando o companheiro de logística. Você vê que o processo daí começou de 9 horas da manhã e terminou praticamente 17 horas. Aí eu pergunto a Caio, que horas tu saísse daí? Gerou hora extra? Gerou custo? Eu larguei, era 7 horas da noite, brother. Pronto, então no caso deve ter gerado um custo de hora extra para você. Quando você for se colocar para a sua chefia aquelas horas extras, ele vai perguntar, por que você fez hora extra? O que foi que aconteceu? Você está tendo a dimensão, Caio, de um processo que tomaram lá atrás, mas não fizeram esse planejamento, como o professor vem falando. É o PDCA, é várias outras situações, é conhecer o processo de logística, de como é que descarrega, quanto tempo descarrega um caminhão, se for manual, se for no pallet, se for... Todos isso tem que fazer. Então, a partir do momento quando ele desconhece esse processo, ele está prejudicando o outro lá na frente, que nesse caso, infelizmente, foi você. Obrigado, professor. Muito bom, muito bom. Obrigado. Aí o que ele falou aí, professor. Em caso, lá, a questão é a hierarquia e as pessoas que não estão vendo. Porque a supervisora de operacional lá, ela é da filial de Maceió. Ela não está vendo o que acontece na matriz aqui. Pronto. Ela não está vendo, ela não sabe o que é que está acontecendo. Exatamente. Então, aquela gerência à distância. É, isso mesmo. Aí o secretário delas não sai da sala para ir lá na parte do armazém e perguntar o que é que está se passando. Aí o que chega, aí ela lá não vê nada, aí só faz mandar. Aí quando chega para a gente ir no armazém, eu rebato. Eu falei, opa, peraí, já informou a qualidade que vai ter que descarregar o caminhão? O produto pode acontecer de avariar o produto por estar movimentando muito ele, porque querendo ou não, a gente trabalha com lata, produto gasificado. Se ficar movimentando ele muito, ele gera microfuro. Isso dá avaria, isso tem que rebater o pallet todinho, entendeu? Aí são coisas que eles não veem. Aí quem acaba sendo prejudicado é a gente. Como o senhor diz, os peão. Entendeu? Colaborador. Professor, o senhor me permite mais uma coisinha? Com esse negócio de colaborador é só balela para mim. É verdade. Permite uma... Pronto. Pode. Caio, deixa eu lhe dar uma dica, assim, de quem já passou muito por isso. Primeiro, você tem que se manter calmo, porque a gente, nessas horas de ser calmo, é a hora que você pensa para poder fazer alguma coisa. A dica que eu te digo é o seguinte, como a sua gestora é de outra unidade, procure criar indicadores. Eu não sei se vocês fazem reuniões semanais, quinzenais, para identificar qual é o gargalo da produção. Pelo que você falou, esses gargalos são justamente essa remonta desses pallets, que a gente chama, como o professor colocou anteriormente, retrabalho. Retrabalho é custo. Então, você criando esses indicadores e dizendo assim, olha, no tal dia aconteceu isso, nós tivemos 2 horas de retrabalho, que nessas 2 horas
tivemos a movimentação de 5 funcionários, veja quanto foi o custo. Então, você, com números na mão, você tem mais argumento de chegar para ela o que está acontecendo. Agora, peço a você, tenha calma, faça o seu trabalho todo direitinho. Não vá por confiança. Exato. Na verdade, eu não me estresso com nada, velho. Eu sou cabeça de gelo. Entendeu? Eu acho que se estressar, se exaltar, não vai levar nada para lugar nenhum. Entendeu? Então eu faço o quê? Passo pro meu coordenador. Ó, fiquei até tal horas ontem, gerou um custo de tanto de filme, e eu quero que o senhor fale aí com o pessoal da operação, com o supervisor operacional, porque foi ele que autorizou a fazer o serviço. E meu coordenador que toma a frente. Eu não posso chegar e rebater com o supervisor de outro setor, não. Pessoal, Caio, só para a gente não fugir do tema. O que João falou é perfeito, né? Se eu pudesse resumir o que João falou para ti, a dica 0800 que ele deu, é o seguinte, ó, a gente precisa ser inteligente, né? Então, em vez de você apontar o erro, o dedo, por isso que ele até falou, o indicador, né? O indicador, ele vai informar ao gestor o que está acontecendo. Porque o Tiago pediu para falar, eu até pulei a vez dele. O que acontece é que a turma tem a questão de gerenciar por WhatsApp, à distância, né? É a coisa pior do mundo, né? Cara, não dá. Né? Tiago, tu ia falar e eu te atropelei. Professor, é só para, voltando um pouco aí o que foi dito, referente às folgas, não é isso? Que quando é tomado de maneira autoritária pelo setor do RH, vem a prejudicar, não é isso que foi dito anteriormente? Então, eu trabalho no RH de uma empresa, somos eu e mais 2, e lá o funcionamento é o seguinte: nós temos o controle lá, né, do banco de horas pessoal. Sabemos quando é questão de dar folga para a pessoa, para que esse banco venha ficar isso, para que no futuro a gente não venha pagar essas horas, porque isso tudo é custo para a empresa, que se gerar muitas horas extras, a gente não pode dar de maneira deliberada assim uma grande quantidade de folgas, e vai ter que acontecer o pagamento dessas horas. E a gente faz reuniões, fazemos reuniões com cada setor, e para passar essa informação, isso de maneira quinzenal, a informação, principalmente da área de logística, né, que eu trabalho na distribuidora de alimentos, e referente aos colaboradores, como o senhor falou agora, que não mais os peões, sim, ficam muito tempo depois do horário, vamos supor, o expediente deles acabam de ir às 17, tem caminhão que chega às 16, 16h30, às 18, 18h30, e vai gerando muitas horas, e quem tem o controle de dar essas folgas, permitir essas folgas, é o líder de cada setor. Assim, a gente não bota de maneira... Pode continuar. Tiago, só para a gente poder voltar para o trilho, mas a questão é o seguinte, quando a gente fala, não estou falando assim questão de autoritarismo do RH, porque às vezes ele é obrigado a fazer isso mesmo, tá? O que deve estar acontecendo é exatamente isso que você disse que aplica na sua empresa, é a questão da comunicação prévia. Né? O que não pode é ter um funcionário aguardando o colaborador, né, para executar uma tarefa, e ele só descobrir que ele não vai ter aquela para atender a sua programação na hora. Né? Então, assim, só para a gente ficar claro que a questão está tudo o quê? Tanto a questão de... Por isso que eu falo, um RH bem entrosado, ele é tanto para o bem quanto para o mal. Né? Porque é o coração da empresa. Porque é ele que vai tratar do bem-estar do funcionário. Tá? Porque a turma se tentou desvincular a questão do RH apenas a questão de contratação e desligamento. E está muito mais do que isso. Certo? Então, o que acontece é às vezes, o cara está trabalhando com um exame periódico atrasado. Né? Então, ele tem que estar sempre atento.
Agora, ele tem que comunicar no tempo hábil para que se tenha as medidas, tá? Então, veja como está se encaixando as coisas quando a gente fala em inteligência emocional, relações interpessoais, né? Então, tudo, você tem aquela área de recursos humanos, precisa lidar disso, porque se você pega Caio, que ele diz aí que é cabeça de gelo, mas se o cara fosse cabeça quente, ele ia arrancar teus cabelos lá na tua sala. Ia para a rua, mas ele estava nem aí, ele queria te pegar. Certo? Então, esse conselho que João deu a Caio exatamente é o mais importante, você se manter tranquilo. Certo? É feito, né, um médico, né? O mundo está se acabando, calma, vamos manter a calma. Não, bicho, o cara está morrendo. Né? E ele mantém lá a calma. Tá? É impressionante, mas vamos lá, vamos seguir. Então, são 4 dimensões, né? Volume, variedade, variação e visibilidade, tá certo? Vamos lá seguir para ver cada uma. Então, volume, ó. Quanto devo, né? Aquela famosa pergunta, né? Quanto devo produzir? Porque a gente já aprendeu na primeira aula que estoque é dinheiro parado. Então, se eu vou produzir algo que eu não vou conseguir vender a um curto prazo, né, eu vou perder dinheiro, porque eu vou ter aquele dinheiro parado no almoxarifado. Então, assim, o número que responde essa pergunta é determinar o grau de repetição das tarefas a serem realizadas para as pessoas em sistematização. Essa palavra aqui é importantíssima, né? Porque isso aqui é que controla o processo. Você tem alguma coisa que é sistemático, né? Por exemplo, se você for estudar o Kanban, né? O Kanban, ele dá exatamente o passo a passo, né? Que você tem que ser adotado para garantir aquela atividade. Por exemplo, no meu caso, eu vou mandar rodar concreto. Aí tem lá a betoneira, e do lado da betoneira, claro que o meu colaborador existe um grau de instrução mais baixa, se eu escrever lá, não vai dar certo. Eu tenho que colocar o quê? Figura. Ó, você vai colocar tantos baldes de areia, tantos pás de cimento, tanto de água, tanto de brita, vai girar por 2, 3 minutos, né? Ou seja, um passo a passo. Tem que ser uma coisa sistemática. Para quê? Vai, João, fala para falar. Isso que você está falando, lembra um trabalho que eu fiz numa empresa de alimentos, de queijo, propriamente dito, e foi constatado que usavam Kanban de uma forma boa, mas para as pessoas, o pessoal trabalhando, eles não... que era justamente o pessoal da noite, para ele disponibilizar a matéria-prima, deixar lá no ponto para o pessoal de manhã já começar a trabalhar, e eles não sabiam ler. Pois é. Aí aquela coisa assim, às vezes estava problema tirado do estoque de forma incorreta, quantidade incorreta. Aí tivemos que fazer um trabalho de vamos dizer assim, de marcação, tá? De marcação, envolver a pessoa do almoxarifado, que ele deixasse marcado com uma caneta, alguma coisa, para poder ir diretamente. Então, quando o senhor fala da questão se o funcionário ele não tem a leitura, isso eu vivenciei na prática mesmo. Se eu vivenciei de um lado, eu estou dizendo para que lado. O legal que eu acho, né, é que a gente, o que fala aqui é o dia a dia de vocês. Exatamente. Né? Então, o papel da graduação é exatamente essa, é estar junto, né? Eu não quero ser profeta. Isso vai acontecer. Não, já está acontecendo. Né? Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui bem besta. Eu sou o rei dos exemplos idiotas. Você vai numa pizzaria, não tem aquele aquário lá que o cara fica? A quantidade de queijo já vem pronta, já vem no saquinho. Ele só faz abrir lá e botar. Né? A massa já vem cortada. Ou seja, para tentar reduzir ao máximo o desperdício. E também, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma instalação elétrica de um andar, eu meço mais ou menos a quantidade e dou a quantidade certa de fio. Porque se eu der a peça inteira, vai sumir o que sobrar. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que dançar conforme a música, tá certo? Me permita só um minutinho. Quando o senhor fala que o estoque é o dinheiro parado,
o senhor tem uma noção exata do que realmente é o problema das empresas. O que eu vejo por aí, a quantidade de estoque que as pessoas adquirem e elas não fazem análise de estoque para recompor aquele produto. Estão lá com aquele produto. Eu não estou falando nem de indústria, estou falando de comércio. Isso, pequeno, entendeu? Pequeno, exato. Então, você trabalhar com isso e dizer para ele, informar para ele que estoque hoje não é necessário você ter aquele montante, porque aquele dinheiro você tira do bolso e está ali parado, é muito difícil explicar isso, botar para eles. Entendeu? Eu digo assim para o senhor, porque é uma das atividades que eu faço, orientação de microempreendedor individual e microempresa por aqui pelo Sertão, porque eu também faço trabalho pelo Sebrae, e é muito complicado isso. É muito complicado. Porque, João, antigamente, na época que a inflação aumentava todos os dias, aí justificava ter o estoque, porque o estoque era sinal de ostentação, né? Olhe, veja só meu estoque, né? Mas hoje em dia é o contrário, isso é uma mentalidade do retrocesso. Eu vou usar a sua mentalidade e dizer que acabou sendo uma cultura. Isso, hoje tem isso aqui. O termo mais correto é da cultura. Aí, isso eles pegam e é muito... tem que trabalhar muito a cabeça deles para poder voltar a dizer, olha, você não é necessário ter 10 peças desse aqui se você só consome, se você só vende 3 peças dessa por mês. Isso. Exatamente. Espera aí, João, que o Paulo quer falar. Só um momentinho. Vai lá, Paulo. Pegando um gancho aí do João, no comércio, a gente pode observar os saldões que tem. Bastante saldão já por conta disso. De ter tanto estoque parado que se faz tantos saldões às vezes. É verdade, a questão é essa. Uma forma de escorrer o mais rápido possível. Agora, vê só. O João falou essa história de consultoria. Bicho, é uma área, né? E vocês podem prestar, né? Consultoria, né? Você chega lá, né? E se você conseguir repetir, né? Rebater, você começa a ser, eu sou especialista, né? O João tá, como ele presta serviço para o Sertão, né? Para pequeno e médio, né? Mas você pode dizer, eu vou atacar só o mercadinho, vou atacar só salão de beleza, porque eu começo a ficar especialista naquele setor e eu crio um aplicativo para o pequeno controlar o próprio estoque. Certo? Então, inclusive, assim, o Sebrae até, ele fomenta isso, né? Você entra lá com o seu projeto, sendo aprovado, ele custeia parte do projeto. Então, o Sebrae é um aliado a qualquer empresário ou empreendedor. Certo? Vamos lá, que a estrada é grande hoje. Aí, ó, variedade é o tal do portfólio, né? Por exemplo, um aluno nosso, né? Veja como é legal, um aluno de gestão de qualidade, durante a nossa disciplina, eu falei tanto na cabeça dele que ele abriu, junto com a esposa, uma doceria de brownie. Né? E aí, com o passar do tempo, ele teve que começar o quê? A diversificar, um brownie recheado, um brownie não sei o quê, algo específico para Páscoa, para Dia dos Namorados, Dia das Mães, e ele foi crescendo. Né? E hoje ele começa a pensar que um dos dois vai ter que abandonar o emprego, né? Para poder dar acompanhamento à empresa. Tá? Então, veja como é importante o cara estar antenado ao mercado. Né? Ele fica lá atento. Né? Então, imagine que o cliente demanda por um serviço de transporte, esse serviço pode ser prestado por um táxi ou por uma empresa de ônibus. Mas a variedade pode ser diferente para os dois tipos de serviço. Ou seja, a variedade para o táxi é muito alta e permite que ele pegue o cliente e leve a qualquer lugar. Né? Ele é mais flexível, vamos dizer assim. Já o ônibus não, né? Ele é mais restrito ao itinerário. Ele tem um caminho, vai passar por tais paradas. Né? Tem até agora o Uber do Bus, né? Eu não sei nem se vingou, não, porque a turma estava da justiça, não sei o quê, mas a ideia é exatamente essa de variedade. Variação. Né? Então,
empresas para atender demandas, contudo, qual o comportamento dessa demanda ao longo do tempo? Variam muito ou pouco? Porque a variação é complicado, né? Qual é a capacidade da organização de se adaptar a essa mudança? É feito celular, vamos dizer celular, né? Celular, existe uma corrida. Eu preciso lançar o meu antes do concorrente, porque senão já fica, eu já vou lançar algo obsoleto, né? Então, quando empresas atendem mercado de baixa variação, elas têm melhores condições de planejamento a longo prazo, de 2, 3 anos. Mas tecnologia, você compra um computador hoje, daqui a 6 meses já está, né? Já está em... O cara já está com nojo dele, não quero mais não, né? Vamos lá. Aí vamos diferenciar bem ou serviço, né? Então, ó, o processo existe para produzir algo que será ofertado a alguém para atender a demanda qualquer. Aquela história que vocês aprendem em administração, oferta e demanda. Portanto, algo deverá ser entregue ao final do processo. A esta saída chamamos de produto. É o output, né? A entrada do insumo, eu tenho a aplicação dos processos, o monitoramento do processo, né? João falou sobre o PDCA, na questão de monitoramento, né? Nós temos que planejar, controlar, tá? Ora um pouco mais flexível, ora mais apertado. Por quê? Se a empresa que Caio falou dele, fosse mais unida ou mais tivesse uma sintonia melhor, o que acontecia? Olha, fulaninho vai folgar, mas eu vou enviar um folguista para você não perder. Ou seja, ela podia ter sido proativa, né? Ó, sexta-feira, fulaninho vai precisar faltar. Ah, mas vou precisar fazer tal atividade. Então, peraí, vou deslocar alguém para fazer essa atividade. Faltou essa gerência, tá? E aí você tem a questão de bens e serviços. E aí, ó, algumas características. Essa tabela, gente, às vezes eu quero dizer, ó, imprime e deixa na tua agenda. Tá? Porque exatamente ela vai dizer qual é a fronteira entre a definição de bem e a de serviço, quanto à tangibilidade, estocabilidade, transportabilidade, simultaneidade, contato com o consumidor e qualidade, tá certo? Aí vocês depois, com calma, tá? Vocês deem um print nessa tela, tá? O PDF já está no Classroom, tá? Já printei, professor. Tô bem, garoto. Vamos lá. Vamos embora. E aí, só para a gente fechar a aula, né? Vamos falar um pouquinho da evolução para poder passar atividades para vocês trabalharem e um videozinho que eu também já coloquei no YouTube, né? E o link está lá no Classroom. Eu não coloquei ainda, gente, no portal, porque hoje à tarde acho que tinha alguma instabilidade na rede que eu não estava conseguindo acessar, tá? Por isso que eu coloquei o link da aula no mural do Classroom, tá? Porque para evitar se por acaso alguém não tivesse... Mas aí quando deu 6h40, eu consegui acesso, aí não dava mais tempo, porque eu tenho 5 turmas abertas. Aí eu tinha que lançar o material para cada turma, então não daria tempo hábil para isso, tá? Mas ainda hoje eu finalizo essa parte. Então, ó, a função produção pode ser entendida como conjunto... Olha a definição aí, ó. Como um conjunto de atividades desenvolvidas para transformar um bem tangível em outro com maior valor ou utilidade. Tá? Você transformou algo que não tinha nenhuma função em algo útil. Você transformou, sei lá, algo em uma faca, em uma lâmina. Essa ideia tem acompanhado a humanidade desde os seus primórdios, quando transformávamos pedras em ferramentas. Né? O cara pegava a pedra, afiava a ponta da pedra, amarrava num caule e virava um machado. Nesse período não havia uma noção de comercialização e tudo era produzido para consumo próprio, onde tudo começou. A desgraça quando entrou a grana acabou a humanidade.
Então, na evolução desse processo, algumas pessoas demonstraram um talento especial na atividade produtiva, que realizavam e passavam a produzir para terceiros, conforme as especificações passadas. Gente, eu sou engenheiro civil, então na minha área acontece isso. O mestre de obra, ele foi capacitado pelo pai dele, que era. Então, ele foi transmitido para ele a especificação, o conhecimento. Às vezes nem sabe por quê. Ele precisa colocar a quantidade, né? Mas ele sabe a quantidade certa, não sabe justificar, mas tudo bem. Era o surgimento da produção organizada na figura dos artesãos. Aí, onde começa? Tal do Ford, né? Começa a questão da mecanização. Cria a linha de montagem. Pronto. Porque aí o que ele conseguia produzir em um ano, ele conseguia produzir depois em um mês. Então, dá início à produção em massa, proporcionando grandes ganhos em escala, porque a gente sabe que tudo isso hoje em dia, aí não adianta a gente ver o lucro individual, aí precisa ver o lucro em escala. Tá certo? Então, muita gente compra coisa lá do AliExpress, mais barato, para poder revender. Mas se ele for comprar 2, 3, né? Pelo tempo que vai demorar para chegar, né? Então, assim, a taxa de lucro dele é alta, mas é pequena, porque o volume dele é pequeno. Às vezes é melhor ter um volume pequeno em escala do que um lucro grande e pequeno, porque já pensar assim, eu sou corretor, né? Tem que vender um imóvel. Bicho, para vender um imóvel não é assim. Chegou e vendeu, vai demorar 2, 3 meses, vai ter que namorar, mandar proposta, contraproposta, né? Aprovação da documentação. Então tem todo esse tempo. Certo? Então tem esse, né? É uma coisa que eu aprendi, é melhor você ter 3, 4 clientes menorzinhos do que um só grande, porque quando você perde o grande, a lapada é grande. Né? Então, às vezes, muitas empresas, eles não querem saber de alguns pequenos, aí você, opa, eu vou atacar aí. Porque se o tubarão não quer pegar, papai aqui vai. Aí você vai lá e, ó, e aborda. Tá certo? Então, lá. Então, Fordismo deu início à engenharia industrial, uma nova terminologia foi introduzida no vocabulário empresarial, né? A questão do controle estatístico do processo, uma disciplina que nós temos, fluxograma, aí uma coisa que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? O sindicato. Algo que tem primordial a manutenção preventiva, que é uma questão de cultura, né? Não faz quem sabe, rapaz, para que eu vou fazer a manutenção se a máquina está boa? Não, mas aqui diz que depois de tantas horas de trabalho, tantas mil horas, precisa fazer a manutenção. É o que acontece com o seu carro. Às vezes você vai ter que trocar o óleo de carro, ao invés de 5 mil. É 5 mil ou um ano. Ah, mas só andei 2. Tem que trocar, porque aquele óleo está parado há muito tempo. Não pode ficar. Então, ó, na década de 20, né, Alfred Sloan, né, o CEO da General Motors, partindo da premissa de que diferentes segmentos do mercado estariam dispostos a pagar preços diferentes, por produtos diferentes, introduz o conceito de diversificação. Ou seja, temos que atender a todo o perfil de cliente. Não posso perder cliente, porque cada um vai estar disposto a pagar o que o bolso aguenta. Tá acabando, gente, rapidinho. Aí, ó, Segunda Guerra Mundial, né? Vem a questão da Toyota, né? O JIT, né? O JIT, né? A questão da manufatura enxuta, né? Limpa, né? Isso aqui foi para a construção civil, que é a construção enxuta, né? Que é algo muito detalhado, né? Você precisa ter um cuidado, né? Porque o JIT exatamente o que é? É você garantir a entrega do produto na hora certa, da quantidade certa. Tá? É como se você estivesse na linha de produção, com a chave de fenda na mão, a outra pessoa vai chegar, você está abaixando aqui a chave de fenda, e na hora que você está chegando, alguém chega lá e bota o parafuso, e você, ó, só faz apertar. Porque chegou exatamente naquela hora certa, tá? Então, esses conceitos aí são importantes, você já conhece, né, o sistema Toyota de produção, né? Isso
hoje você tem o WCM, né? E já está sendo cogitada a mudança para uma nova metodologia, tá certo? E há alguns termos, né, que a gente precisa ter consciência, porque eu não vou falar muito, que isso vai ser a atividade de vocês, é descrever exatamente esses termos. Eu tenho a engenharia simultânea, a tecnologia de grupo, o consórcio modular, as células de produção, tá? Que são as estações de trabalho, os desdobramentos da função qualidade, tá? O coma cakership, ou seja, a coprodução. Isso aí, gente, é só para título de informação, tá? Não se preocupe, vocês não vão precisar saber disso, não. Tá? Sistema flexível de manufatura, a manufatura integrada por computador e o último lá, o benchmarking, né? Processo em que uma organização se compara com o líder do seu setor. Você pode até não saber as outras, mas essa última aqui, gente, é bom saber. Porque toda empresa faz isso. Né? É você se comparar com a referência do seu setor. Então, por exemplo, uma orientação que o João deve dar aos clientes é, olha, você precisa visitar o seu concorrente para aprender com ele o que ele tem de bom. E aprender com ele e corrigir as falhas que ele tem. Porque já diz, né? O gênio, né? O sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ele não precisa quebrar a cabeça para poder ir agora, sim, bicho. Vai lá, visita, liga, faz uma compra, vê como é o atendimento. Por quê? Porque se aquela empresa é a referência no setor que você atua, você tem que fazer, copiar o que ele faz de bom e melhorar onde é falho. Então, são essas atitudes que a gente, como empreendedor, né, como gestor, precisa estar sempre o quê? Ligado. Porque a gente vai fazer a comparação. Tudo é comparação. Né? Por exemplo, tem cliente que paga para não ter dor de cabeça. Em compensação, tem cliente que paga unha de fome, né? Aí depois ainda vai reclamar. Aí, geralmente, acontece com a esposa chega, pera ele, tu queria o quê? O preço do mercado é 300, tu tá pagando 100. Né? Como é que você espera, tinha ainda esperança, porque uma coisa que eu sei e aprendi nesse tempo é nunca, nem sempre, o mais caro é o melhor. Nem sempre. Agora, com certeza, o mais barato nunca será o melhor. Posso? Claro. O senhor falando isso, eu acho interessante que ainda existe a cultura que o concorrente é o inimigo. Tá? Ele é o inimigo número 1 dele mesmo. E um determinado trabalho que eu fiz no interior, uma loja de eletrodomésticos, aliás, esse interior tinha pelo menos umas 5 lojas, e 3 lojas eram de parentes, mas ficavam em ruas diferentes. Eu perguntei a um deles por que eles não faziam uma compra em conjunto dos 3. Ia diminuir custo de frete, ia diminuir o custo do produto, que ia comprar uma maior quantidade. Aí eles disseram, não, cada um que se vire sozinho. Quer dizer, a gente, apesar de estar no tempo que nós estamos hoje, ainda existe muito bloqueio, muita cultura agregada nisso, que o concorrente ele é inimigo. Essencialmente, não. Porque você pode estar numa rua que ela tem 4, 5 lojas de bicicleta e o que vai diferenciar é o atendimento. Você tendo o atendimento adequado, o conhecimento, você faz isso, você faz a sua venda e você fideliza cliente. É isso. Mas eles ainda não percebem isso. Tá? No centro da cidade aqui tem uma rua que é conhecida como a Rua dos Óculos. É uma ótica ao lado da outra. Né? Então, você vê que assim, e por que todo mundo está lá? Porque assim, o que vai diferenciar é a questão da fidelização. Você falou muito Professor, bem. Olha, Tassiano. Isso que ele falou é muito verdade, mas também, se tá difícil, tipo, dentro da empresa ter essa compatibilidade, tipo, de ir lá e observar, que dentro da própria empresa as pessoas se veem meio que como concorrente um do outro, que dirá pessoas de fora. É que vê como concorrente 2 vezes
piorado, assim, digamos. Sim, lógico, é verdade, né? É a questão de cultura, é cultura. Né? Por quê? Porque existe uma, por exemplo, aqui em Recife a gente tem até uma brincadeira, né? Eu tenho até medo de sair de férias e quando voltar na minha casa tá uma Drogazil, né? Mas a Drogazil, ela tem uma política de que cada loja vai atender uma área, um perímetro. Inclusive, tem algumas áreas que ela atende só no raio de 500 metros. Para quê? Para ela dar justificativa de colocar outra loja, né? Então, assim, um agravante que ele falou que, além de ser concorrentes, são parentes. Aí que lascou mesmo. Parente, meu Deus do céu, é pior do que outra coisa, né? Por exemplo, hoje em dia tem muita gente ganhando dinheiro administrando compras coletivas, né? Tem gente que faz isso no setor de casamento, ou seja, administradoras, gerenciadoras que pegam várias clientes e concentra as compras. Ela consegue trazer um preço melhor para o cliente e ela tem a comissão dela. Fica todo mundo feliz. Tá? Então, essa questão de compra coletiva é a tendência do mercado. Né? Por exemplo, eu trabalho como analista de contratos. Né? Então, o que acontece? As empresas lá, cada um tem o seu contrato, mas todas compraram tinta no mesmo fabricante, no mesmo pedido. Por quê? Para o intuito de baixar custo. Claro que nesse caso é diferente, porque eles não são concorrentes diretos. Eles eram concorrentes no momento da licitação. Mas depois que cada um pegou o seu contrato, o barco é o mesmo, irmão. Tá? Então, nesse caso, até mais a justificativa é mais fácil para poder fazer a compra, o trabalho, né? Mas é importante. Mas vamos lá que a disciplina essa é outra. Aí já é uma extensão que a gente está fazendo. Aí vocês vão pagar 2 disciplinas para preço em uma. Aí, para fechar, o que diz, ó, nos dias atuais, a interpretação em relação a quem a ser, ao que vem a ser gestão de produção, passou a incluir de forma muito mais intensa a prestação de serviço, e não apenas a produção de bens. Tá? Então, quando se fala em prestação de serviço, pronto, faz de conta que você é um... Por exemplo, se alguém perguntar, alguém tem algum marceneiro para indicar? Porque marceneiro, para indicar, o cara tem que ser muito corajoso. Porque marceneiro é uma raça, né? Que não sabe dizer não. Ele pega tudo que é trabalho ao mesmo tempo. Pede 50%, adiantado, e toma a tentar fazer de qualquer jeito. Então, o cumprimento de um prazo de um marceneiro se você tiver um que ele é certinho, bicho, guarde ele, porque ele é pedreiro também. Tudo é questão de... Né? A bronca de pedreiro, Sibeli, é questão de material. Né? Parece que ele come material junto com o almoço. Porque, doutor, tem que comprar mais cimento, tem que comprar mais... O negócio dele é comprar de pinga-pinga. E é esse pinga-pinga que a gente perde o controle. Tá certo? Então, a evolução da tecnologia de produção e a consolidação dos conceitos da qualidade deixaram os produtos de empresas concorrentes em um nível de similaridade tal que dificulta a percepção diferente. É o que o João falou. São produtos similares. Então, peixe, se é igual, por que eu vou gastar mais em A do que em B? Porque tem né, a forma de você atender, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de casa, minha esposa. Se minha esposa chega numa loja, é um reloginho, numa loja de roupa ou de sapato, coisa que mulher não gosta, né? E dá 1, 2 minutos e não chegar nenhum atendente para cumprimentar, perguntar se tem ajuda, ela dá as costas e vai embora. Certo? E às vezes, né, que acontece, né? Você entra numa loja de marca, não está devidamente vestida, o vendedor diz, rapaz, eu vou perder tempo com isso aí, na cabeça dele, e esquece que um bom atendimento, mesmo que ele não compre naquele dia, ele pode voltar. Né? Por que se instituiu a questão de troca de produto?
Porque na troca, geralmente quem vai trocar não foi a pessoa que comprou, foi a pessoa que recebeu. Então aquela pessoa vai conhecer a loja. E quando chega na loja, se cria um bocado de obstáculo, diz, minha reta, eu vou ficar com esse negócio, eu vou dar, vou vender no LX, mas eu não venho mais nessa loja. Então, o produto oferecido pelas empresas passou a incorporar os serviços, a ponto de se tornarem imprescindíveis ao cliente. Você conseguiria se imaginar comprando um carro novo sem que a concessionária ofereça um serviço de garantia? Né? Você vai comprar, né? Você vai comprar um carro usado. A norma, né? A norma não, a lei, né? do Código de Defesa do Consumidor, se eu não me falha a memória, são 90 dias a garantia. Tem concessionária dando 1 ano. Eu vi, voltando na estrada, vi concessionária dando 1 ano de garantia. Vê a vantagem, né? De você comprar um carro usado com 1 ano de garantia. Claro que tem aquelas letrinhas miúdas que todo contrato tem, aquela raça podre tem, tá? Mas, se você não der azar no carro, você tem uma certa proteção, beleza? Gente, por hoje é só. Atividade para casa para ser entregue na próxima semana. Tá bom? Vocês podem pesquisar no próprio material da aula de hoje ou pesquisar direto na internet. Lembrando, de preferência manuscrito. Por quê? Porque se for por digitado, vai ser apenas Ctrl+C e Ctrl+V. Mesmo que você esteja copiando, você está escrevendo e aí você está exercitando a aprendizagem. Certo? Então, primeira, defina o que vem ser a administração da produção e operações, associando a causa da incorporação da expressão às operações. O grande salto promovido pela pós-guerra na gestão de produção teve disso em que país e que condição levou a isto. Tá? Lembra dos homens do olhinho fechado. Terceiro, com suas palavras, discorra sobre as principais técnicas que possam encontrar nas empresas de hoje. Aquela listagem que terminou com Branch Marketing. Bit Marketing. Certo? Quem quiser enviar por e-mail, pode enviar, tá? Até o dia 22, próxima terça-feira. Combinado? Tem alguém aqui, gente, que ainda não está no Classroom, nem no WhatsApp? Eu, professor, não estou não, em nenhum dos dois. Pronto, então, peraí, deixa eu colocar aqui no grupo, no grupo não, vou colocar aqui no chat o link do grupo do WhatsApp e vou colocar também o link. João Luiz também não está. Oi, Lili. Boa noite, professor. Se a gente fizer a base de pesquisa do Google, precisa colocar. Lili, tu repete que cortou muito. No caso, se fizer atividade com base no Google, precisa colocar referência? Não. Já não. Tá? Se quiser, bota, mas não precisa, tá? Se quiser ganhar estrelinha, bota, tá? Mas não precisa. Tá certo? Porque, geralmente, quando a gente fala isso em prova, né? Eu peço você discorrer com suas palavras, né? Aí o que você faz? Você converte isso, né? De uma forma mais genérica. Tá? Não se preocupe com isso, não. O importante é você fixar o conceito. Tá? O trabalho não. Isso. Oi? Esse trabalho é individual, não é isso? Todos são. Todos são. Tá certo? Pode ser, pessoal, pode ser que a gente, para a segunda prova, eu posso dividir a turma em grupos e a gente faz alguns seminários para ajudar na nota. Tá certo? Mas aí, na primeira aula, pós-prova,
a gente combina, porque provavelmente a gente vai estar presencial já. Combinado? Vou encerrar a gravação, tá, gente? Mas eu tô aqui online ainda. Ô, professor, o link do grupo do WhatsApp tá no Classroom também? Não, tá no portal. Ok. Mas eu coloquei no